Fala aí, malambada. Que jogo, hein? Primeiro pós-jogo do canal e vou te falar. Ficou mal. Teve uns jogos aí, enfim, não consegui gravar, deu problema na desviar vídeo, enfim, perdi o tempo, eu não consegui ter tempo para gravar, enfim. Já peço desculpas. Agora, voltamos, né? Não consegui gravar o pré-jogo mais cedo, mas o pós-jogo tá aqui. Inclusive, já deve ser quase 11h30 da noite. Vou gravar e partir direto pra cama, dormir. Enfim, eu acho que essa vai ser a análise pós-jogo mais fria da história desse canal. Não consigo criticar de muita gente. A cada gol que passava, eu ficava ainda mais incrédulo que eu via na TV de casa, porque eu sempre fui muito jogo no Maracanã à noite, né? Apesar de eu estudar de manhã, enfim, meu sono não sempre foi muito adaptado com isso. Eu consegui adaptar muito bem, enfim. E sim, esse jogo exatamente não deu pra gente ir, questão logística, enfim, não deu numa segunda-feira, não é algo muito acostumado, enfim, não deu. Eu brincava com meu pai aqui na sala, a gente tá entendida comigo, porque a gente foi pro segundo tempo fazendo 3-0. Eu tava esperando uma vitória boa do Flamengo já, pra ser bem sincero. Eu não tava esperando um resultado muito pequeno, não. 4-0, beleza, eu acharia ótimo, pode ter, pô, grande vitória, enfim. Quando o Flamengo entrou 2-0 com 30 no jogo, eu falei, nossa, a parada tá boa mesmo, assim, a gente dominante, claro, com 30 segundos de jogo, eu vi que o jogo ia ser nosso da forma que a gente atacou no primeiro tempo, viu? Achou os espaços, enfim. Começou o primeiro tempo massacrando, em 5 minutos já tava 2-0. Ali pra metade do primeiro tempo consegue fazer o terceiro, uma bela jogada, assim, dá pra escolher com algo mais bonito de tamanhas opções. Vai pro intervalo muito bem, assim, um espetáculo. E eu acho que nenhuma, sei lá, ninguém tava esperando uma atuação daquela no segundo tempo, né? Assim, claro, eu li no Twitter já não tinha falando que ia ser 8-8-8, mas sinceramente, não sei se alguém esperando seriamente uma atuação de tamanha qualidade. Não foi nem só o 8-0 o resultado, acho que foi, querendo ou não, uma consequência da enorme, grandiosa atuação que o time teve. Foi dominante do primeiro ao minuto 90, literalmente, não teve nem acréscimo. Mesmo tendo o VAR, né? Ele não chegou a dar acréscimo tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Descontou até o primeiro tempo antes de bater 45. Não esperou nem o tempo regular do primeiro tempo acabar, cortou na hora. Mas eu acho que assim, o time foi dominante desde o primeiro momento, não tem como criticar. Felipe Luiz se mostrando cada vez mais um treinador experiente, cada vez mais certo em suas decisões e mostrando que é o cara certo para esse ano. Eu via no Twitter depois de assim, não chegava a ser nem derrota, eram resultados baixos, assim, 1-0, 2-0. Os caras vão era o Tite de Coque, um treinador fraco, estagiário, assim. Cada vez mais esses caras queimam a língua, como eu peço perdão. Eu falei mal do Pedro aqui em outros pré-jogos, assim, eu falei que o Pedro não era o caso, até me arrependo. Eu acho que ele se provou hoje, assim, um cara mais dinâmico, que pode dar a volta por cima, e provou que o Felipe Luiz estava certo ao expor, né? Expor, porque para mim ele só se blindou. Eu cheguei a falar, inclusive, que eu dei uma entrevista na TNT, logo antes de começar o Fla-Flu no Maracanã, que falei que o Pedro precisava se mostrar jogador, se quisesse jogar, e naquele jogo mesmo ele fez o gol da vitória, né? Foi 1-0 Flamengo, jogo apertado, difícil, ele Fla-Flu. Fizemos o gol, foi 1-0 Flamengo, a gente ganhou aquele jogo, o gol do Pedro. Desde então ainda assim deu uma rateada, mas hoje eu acho que ele mostrou que sabe jogar, que é dinâmico. Está um pouquinho, Mariguinhos. Que sabe jogar, é dinâmico e assim, acho que é o cara certo. Não vejo outro tipo de peça, pelo menos não para particularidade. Plata fez um bom primeiro tempo também, enfim, trabalhou na jogada, se mostrou tão bom não sendo um falso 9, que eu acho que vai se acabasse na posição que agora o Pedro já está parecendo mais, tá mais adaptado, vai ser a posição que agora ele vai jogar, vai ser mais nas pontas, né? Não vai ter mais esse jogo de falso 9 como ele vinha fazendo, substituindo o Pedro muitas vezes, acho que ele fez agora, né, na quarta-feira. Pedro entrou na quarta-feira e fez gol pela Libertadores, mostrou mais uma vez decisivo, queimando minha língua mais uma vez. Enfim, eu acho que o time agora tem um bom período de descanso, né? Vai ter aí, uns 5 dias para descansar. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, jogando domingo às 4. 6 dias, né? Dias de treino, enfim, mas eu acho que é para reorganizar tudo.
querendo ou não, essa foi a vantagem da eliminação na Copa do Brasil, né? Quando você analisa de forma mais fria, você vê que nessas horas esse tempo ajuda. Se não fosse a eliminação, a gente já estaria preocupado com o jogo agora para quarta-feira, porque eu não sei se daria para jogar na segunda, um dos motivos, ao que tudo indica, da gente ter jogado na a gente ter jogado na quarta-feira, hoje na segunda-feira, na verdade, perdão. Hoje na segunda-feira foi a final do Mundial, aquele jogaço, né? No sábado eu vi, fiquei incrédulo, com gol de água, enfim. Foram duas vitórias históricas em um intervalo de 3 dias. Um curtíssimo intervalo, inclusive. Né? Sábado à noite, metemos. Acabou o jogo umas 8h30, até mais, né? Campeões mundiais. Teve o domingo aí para descansar. Na segunda, 11 horas da noite, a gente estava vivenciando a maior goleada da história dos pontos corridos. Eu não estava esperando o resultado dessa forma, como eu já falei, agora, né? Falei agora há pouco, eu não estava esperando o resultado dessa forma. Foi histórico realmente. Parabenizar a todos que montam o elenco vencedor. José Boto, Obabe, por escolher um bom resultado, o treinador por esse ótimo trabalho que vem fazendo. E, claro, todo o grupo de jogadores e comissão técnica. Eu acho que de cabo a rabo, todos têm que ser parabenizados por essa grande vitória e pelo bom desempenho que vem mostrando no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, apesar de a gente não estar conseguindo distanciar do Palmeiras e do Cruzeiro, que são adversários diretos, o time vem mostrando resultado e não vem dando sinais que vai ratear. Como, por exemplo, nos últimos anos a gente foi muito instável no Campeonato Brasileiro. A gente teve várias chances de conseguir pontos para ser campeão e muitas vezes tremeu, rateou. Assim, eu não falo isso, a gente ainda tá no começo do segundo turno, tem muito campeonato para rolar, mas eu não lembro de um time tão estável assim, um futebol tão sólido nos últimos 2 anos. É, 2019 foi um ano sensacional, acho que o time pode ser uma loucura, eu posso daqui a meses, sei lá, tá falando, nossa, que o Tárico foi 8-0, beleza, não foi nada disso, ou posso estar certo na minha análise e falar que, cara, um time jogando futebol sólido tipo 2019. É um time encaixado, sabe o que que é, não é firulento, tem resultados que comprovam melhor ataque, melhor defesa. Agora, enfim, aplicou a mais goleada, como já falei, a mais goleada da história dos pontos corridos. O Flamengo de 2019 não conseguiu tamanho feito, o Cruzeiro de 2003 não conseguiu tamanho feito. O time veio para se tornar histórico, né? Eu acho que a maior prova ainda, claro, né, são os títulos, o Brasileiro, a Libertadores. E caso ganhe, assim, muitos podem dizer em desempenho que a gente está tendo um resultado tão igual, ou quem sabe até melhor que aquele time de 2019 em termos de ritmo de jogo, né, em desempenho. Não sei os resultados, porque aqueles números ali realmente são difíceis de bater. O futebol evoluiu muito, mas eu acho que em desempenho, entrega em campo, o time está muito similar, assim, todo mundo querendo vitória, objetivo, sabendo o que quer. E, assim, deixa nada a vencer. Perdão. O time tá raçudo, né? Sem medo de errar, não tirou o pé. Um dos grandes erros, eu cheguei a comentar com meu pai que quando a gente estava jogando contra o Vasco no Misterioso, também uma segunda-feira, uma goleada na segunda-feira, aquele 4-1, a gente fez 4-0 no primeiro tempo. Fez resultado melhor, inclusive, no primeiro tempo do que fez hoje. O Flamengo tirou o pé no segundo tempo. Decidiu parar de jogar. O Vasco fez o gol, foi 4-1, ali poderia ser facilmente uns 8-0, não seria sem dificuldade nenhuma. O time tinha muito mais time de jogo que o Vasco, muito mais time que o Vasco. Não aconteceu, ano passado fez o 6-0, também poderia ser mais. E hoje, assim, perdeu até bastante gol, tá? Se fosse um pouquinho mais efetivo, viria para uns 10 assim, tranquilamente. Olhando agora, depois do jogo, eu não daria nada assim, impossível fazer 10 gols. Agora uns jogadores a destacar, né? Eu já falei do Pedro, acho que o Arrascaeta agora, que bateu alguns dados importantíssimos. Teve o seu duplo mais rápido da história, que foi em poucas rodadas, ele teve 10 assistências e 10 gols na mesma temporada, 20 participações diretas em gols só no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, ou todo geral. Agora realmente eu posso estar enganado, mas de qualquer forma tá sendo a temporada que ele conseguiu ser número mais rápido. Em 2019 ele conseguiu esses números também, mas não tão rápido assim, né? Foi ao longo do ano, agora a gente está mais ou menos indo para final de agosto, começo de setembro. Ele já está tendo números iguais aos de 2019, assim, a expectativa é que melhore ainda mais. O Jorginho também, um atleta fenomenal, assim, ele chegou com uma ultra contratação, um acerto enorme, já era especulado, né?
há um tempo, enfim, né, desde o começo do ano, e veio, que bom, se concretizou, acho que é um excelente jogador. O Samuel Lino é outro que eu tava olhando mais cedo no Twitter, os caras comparando, né, porque o cara ontem do Botafogo fez, enfim, entrou e fez 2 gols no Jacone lá no Juventude, e enfim, entrou 2 gols, os caras zoando que o Samuel Lino não tinha nenhum. Hoje ele entrou, meteu, sei lá, um gol, né? Acho que um gol, sei lá, umas 2 assistências, eu até me perdi nos números já. Só sei que ele se provou e muito calado e se provou, né? Teve aquele gol contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo da Copa do Brasil anulado, que seria, que depois poderia vir a segunda classificação, estava pedido realmente, mas agora deixar a Copa do Brasil para trás, deixar esses problemas de eliminação de lado e focar no que a gente ainda tem, que eu acho que, para ser bem sincero, eu acho muito mais importante do que a Copa do Brasil em termos de futebol. Eu sei que financeiramente a Copa do Brasil compensa muito mais, né? Dá muito mais dinheiro, cofre enche mais, mas sinceramente o clube já passou da fase onde que competição tem que valorizar a competição que dê dinheiro. Eu acho que tem que valorizar a competição que dê títulos, né? Ainda mais quando assim, o calendário é apertado, você não se pode jogar as três. A gente perdeu o Libertadores e Brasileiro nos últimos 2, 3 anos, não nos 3 anos que a gente ganhou, né? No caso da Copa do Brasil, em 22 realmente não aconteceu, mas nos últimos 2 anos a gente perdeu dois campeonatos por lesão. Não tinha como poupar o time, porque foi arrastando no Copa do Brasil. A nossa última eliminação em Copa do Brasil, até essa do Galo, tinha sido contra o outro Atlético, o Atlético Paranaense, no Maracanã em 2021, pela, pela Copa do Brasil, um 3-0 no Maracanã, enfim. Desde então a gente nunca mais foi eliminado em Copas do Brasil, foi em 3 finais seguidas, emendando classificação, e assim, desculpa, nenhum jogador é robô. Não tem time que descanse com 3 eliminações, jogando nesse ritmo, podendo bater 80 jogos por ano, muitos jogos, o físico desgasta e a conta chega. Agora a gente tem esse descanso, mas é aquilo que eu já disse outro dia, é obrigação vencer, não tem essa desculpa de que não, é, agora, putz, infelicidade não, mas vencer, né? O time assumiu esse risco, concordo até em certa parte, eu acho que se podia acontecer, os últimos foram provas de que escolher ser da ruim, mas agora tem que cobrar, né? Assim, assumir a responsabilidade tem que cobrar. Samolino também, como já falei, é um ótimo jogador. Arrascaeta, assim, acho que não precisa nem falar. Jorginho, já falei. O Araújo também entrou muito bem no segundo tempo, fez gol. O Bruno Henrique também entrou muito bem, guardou seu gol, enfim, correu em campo, mostrou um bom desempenho também. Acelerou o jogo, coisa que é complicado para ele, mas acho que causa de desgaste, manter o jogo inteiro. Agora, como ele entrou mais no final do jogo, conseguiu acelerar mais o jogo, manter mais ritmo. Carrascal, confesso, não consegui analisar muito, mas também não prejudicou no ataque. Assim, eu acho que não teve um que fez uma partida mais ou menos, para ser bem sincero. Eu acho que o mais próximo que a gente chegar disso deve estar uma nota bem baixa, o Zé Rossi, né? Que pouco foi trabalhado, para não falar que não foi trabalhado nenhuma vez, teve, sei lá, uns 2 chutes do Vitória, e assim, não levou trabalho nenhum. Eu respeito a Vitória, mas não levou trabalho nenhum ao Rossi. É quase como um sócio torcedor assistindo o jogo dentro de campo, né? Enfim, participações bem pontuais. Trabalhou mais em saídas de jogo, de bola, do que propriamente de defesas ou trabalhos difíceis. Não, foi muito mais ajudando na construção do time. Foi literalmente um 11º atacante de linha, né? Que nem tem no futsal, quando tu bota lá o goleiro de linha que ajuda a armar o time, é praticamente isso. Ele muito mais ajudou a marcar, enfim, a agredir do que propriamente fazendo defesa ou qualquer outro tipo de problema, enfim, né? De defesa, de chute a gol, ataque de vitória, enfim, né? Mas acho que agora manter seriedade, agora vai ter a semana de descanso, como eu falei, o próximo adversário é o Grêmio em casa, onde é um adversário, querendo ou não, bem mais difícil, né? Não querendo desprezar o Vitória, mas assim, o time do Vitória, querendo ou não, o time que tá na zona de rebaixamento, não pode entrar com esse salto alto, achar que por ganhou de 8 hoje vai golear o Grêmio. Semana que vem, não duvido de uma goleada, tá? Eu não chegaria a descartar uma goleada, mas não dá pra esperar muito a zero, uma atuação que nem essa, assim. É, eu acho que a gente tem que ter seriedade e foco, né? Se quiser ser campeão, são foco, é finais. O jogo é uma final, porque tem 2 times na cola e não pode dar bobeira. Então acho que é isso, agora é dormir, uma folga amanhã, depois volto a treinar, aproveitar agora vai ter uma rodada de Copa do Brasil, vai desgastar muito atleta, vai ter muito time aí se desgastando,
Não me recordo se o Grêmio tá classificado ou não. Confesso que eu não tenho essas anotações aqui. Gravei logo depois do jogo, então não tive tempo de preparar outra pauta. Como eu falei, uma análise bem fria. Mas se tiver, não acharia até bom, porque vai desgastar ele, vai ter uma semana a mais de descanso. E agora só vai ter jogos meio de semana de 18 contra o Estudiantes, quarta e final de Libertadores. Mas acho que agora é isso, é relaxar a mente, descansar. Assim, comemorar um pouco dessa vitória, analisar o que errou, assim, querendo ou não, teve erros, né? Enfim, os gols perdidos, por exemplo, já são erros, para consertar e melhorar cada vez mais, né? O time que tem campeão, temos que ser humildes em reconhecer nossos erros e não ser arrogantes em menosprezar ou ter o salto alto. Então é isso, agora eu vou dormir. Provavelmente vou ter uma dificuldade, porque até a minha cabeça relaxar, tamanha vitória, vai demorar um pouco. Mas é isso. Agora, deixar vocês aqui com. Eu tô com o meu pavilhãozinho de mesa aqui, bandeirinha, pavilhãozinho de mesa, até o quadrinho, até o que tá segurando a iluminação é o quadrinho do Flamengo que eu tenho desde pequenininho, enfim. É isso, a camisa vocês têm aqui atrás. 2019, espero poder fazer um quadro, ter um quadro no futuro próximo tão histórico quanto foi esse time aqui, né? Confesso que 81 eu não tenho, mas eu acho que posso, querendo ou não, posso para poder ter mais um quadro histórico que nem o que tem esse time aqui, que é isso. Agora é dormir, que eu não tem mais. Valeu.